Tudo bem, pessoal? Olá, em um cenário novo, de novo, eu sei, mas é porque eu tô tentando testar cenários aqui e lugares diferentes que a gente pode gravar. Eu ainda tô com a voz ruim, o que é uma péssima notícia, porque eu tenho um espetáculo para fazer no domingo. Já vai ter acontecido quando esse vídeo sair ao ar. Só que eu queria falar sobre algo peculiar que eu assisti essa semana e que me despertou interesse sobre outra coisa também, uma outra obra que eu assisti, só que eu não comentei porque estava com um hype muito grande, eu não queria surfar em cima de algo que estava todo mundo comentando. Eu sou meio excluído para fazer esse tipo de coisa. Então hoje eu quero falar sobre duas obras que eu sei que não podem ter uma conexão direta, só que vai servir para o assunto que eu vou falar, que é o quê? Certas obras, infelizmente, não são feitas para você gostar dos personagens, muito pelo contrário. Eu vou falar sobre duas obras. A primeira delas é Chainsmokers Cat, que basicamente é uma obra sobre uma garota gato em um mundo que tem garotas meio animais, e é uma garota que é viciada em cigarro e ela é mega escrota. E ao mesmo tempo tem algumas cenas de nudez também ali no anime. E aí o anime está sendo retratado aí na internet como algo que é fetichista, ao mesmo tempo algo que tem muito fanservice, que nesse caso o fanservice ali são as cenas de nudez, e é um anime desnecessário. Só que eu acho que o anime tem uma proposta de verdade. E sinto que as pessoas estão deixando isso de lado. E aí, eu quero comentar sobre Digital Circus, né? O Circo Digital, que finalizou aí recentemente. É uma animação feita ali por uma produtora que veio do YouTube, e aí eles fizeram uma parceria com a Netflix, e essa animação estava sendo feita desde 2024, pelo que eu me lembro. E o final dela mostrou um outro lado ali dos personagens que deixou muita gente insatisfeita e ao mesmo tempo com ódio dos personagens. Só que eu sinto que é um ódio que, ok, ele pode existir, mas não temos que deixar de lado o fato de que esse ódio é proposital também. E eu acho que a análise está sendo feita de uma maneira muito superficial e que está perdendo alguns detalhes sobre essas duas obras. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma das duas. Chainsmokers Cat não tem spoiler de fato, porque é um anime de sketches. Já Digital Circus vai ter spoilers do final. Então, se você ainda não assistiu, já deixo aqui minha recomendação, porque é muito bom, a animação é boa e o roteiro também eu achei muito bom, eu gostei muito. Então, vão ser duas obras que eu vou falar sobre o grotesco, sobre o bizarro e sobre como que personagens nem sempre são feitos pra gente gostar ou ter algum tipo de empatia por eles. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Sheldon, estamos de volta aqui ao canal Quando Decide Pensar, dessa vez para falar sobre essas duas obras que mencionei na abertura do vídeo. Sem mais delongas, eu vou pedir para você, se não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu joinha também, minha voz está falhando muito, meu Deus do céu. Deixar o seu curtir também, que é muito importante. É claro, ativa o sino de notificações para não perder nenhuma novidade. Nossas redes sociais estão na descrição. Acho que eu vou colocar meu Instagram também, que eu estou fazendo alguns conteúdos legais por lá. Estou fazendo alguns vídeos que são monólogos de obras populares, então eu acho interessante. E também o nosso site oficial, que você pode conferir na descrição aqui, ok? Se fora outras informações que são bem importantes. Sem mais delongas, agora, depois dos avisos rápidos, vamos pro vídeo. Vamos lá, primeiro eu vou falar sobre um pouco Chainsmokers Cat, tá? Eu tô com o meu computador aberto aqui, então se eu olhar algumas vezes é porque o roteiro tá aqui do lado e são muitas informações que eu vou ter que falar. Mas, primeiramente, em Chainsmokers Cat, é uma obra bem base, né? É um slice of life nesse mundo onde tem humanos e tem pessoas meio animais, né? Meio gato, basicamente, meio felinos. E a gente tem a Yanni, que é a protagonista. E aí a gente, no primeiro episódio, já deixa bem claro quem é essa personagem, que basicamente é uma personagem viciada. Ela mora sozinha na casa dela, a casa dela é um lixo completo, ela tá devendo aluguel, ela tem uma relação boa com a irmã, mas ela sempre decepciona a irmã porque ela fala que vai parar de fumar, só que ela não para.
ela não para em nenhum trabalho por conta do vício também, que ela não consegue ficar 10 minutos sem fumar um cigarro, ela não tem dinheiro, não tem nada e ela tá afundada nesse vício. Só que ela tá bem, ela tá feliz e ela não se importa. Eu acho que essa é a maior reviravolta quando você vai assistir esse anime, porque ele não vai retratar o vício como uma grande dor, como algo que está te destruindo. Eles até fazem uma piada no primeiro episódio que é sobre o fato dela talvez descobrir que ela teve câncer. E aí ela fala, não, todo mundo morre no final, tá tudo bem. E aí a irmã dela briga com ela, só que é um sonho no final das contas, essa é a piada. E ela liga pra irmã falando, irmã, eu fiquei tão triste porque eu achei que você ia ficar muito triste com a minha morte, que eu estava doente. E aí a irmã dela acredita que finalmente ela vai superar o vício e termina o episódio com ela fumando cigarro e olhando para o universo. É isso. Então eu acho que a maior reviravolta desse anime está na construção sobre essa personagem que representa o contraste entre o vício e entre como ela reage a isso. Porque na maioria das obras que retratam o tipo de vício, seja anime, filme, série, vai ter aquela retratação dramática, mas aqui é uma retratação cômica e com um humor bastante sarcástico e negro, tá? E a gente tem outras personagens nessa obra que também vai falar muito sobre isso. Tem, por exemplo, uma amiga dela que é a vizinha dela, onde basicamente é uma vizinha que ela conheceu no período da escola, ela era mais velha, essa vizinha era muito fã dela, e aí é uma vizinha que está o tempo todo usando de medicamentos bem ilícitos, digamos que em locais como aqui, enfim, tá usando ilícitos de maneiras bem prejudiciais. Só que aí sempre que a Yanni encontra ela, ela pergunta, você tá usando alguma coisa ilícita? E aí ela fala, não tô não. Então, o plot dessa personagem, no caso, é o fato dela tá sempre usando, dela tá sempre querendo usar calmantes, por exemplo, e ela é péssima em mentir, ou seja, ela é a pior usuária da história. E aí tem essa reviravolta. Aí também tem uma outra personagem que ela é toda legalzinha, ela é uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, né? Só que ela quer fazer todo mundo rir o tempo todo, porque ela acha que ela tem que satisfazer todo mundo o tempo todo. Tem uma outra também que é alcoólatra, e aí, basicamente, ela é mega legal e tal, só que ela tá sempre dopada. Tem uma outra também que é uma personagem que é uma streamer, só que ela é toda legal, fofa, só que na real ela tem grandes problemas de estresse e ansiedade. Então, assim, são todas personagens que têm algum tipo de contraste referente ao seu problema e à forma como ela reage àquilo. E isso tudo contrasta também com o design das personagens, onde elas são mulheres mega fofinhas, né? Mulheres desenhadas ali com orelhas de gato e são retratadas como essas figuras fofinhas, só que no final das contas são mega escrotas, todas elas de alguma maneira ou outra. E aí tem as cenas que são de nudez. E as cenas de nudez, honestamente, até o momento, eu vi 3 episódios só, tá? Que tá lançando ainda. Eu não achei que foi fanservice. Se você achou, deixa um comentário aqui, dá a sua opinião, né? Relata a sua opinião. Mas eu não achei que foi porque as cenas que mostram, eu vou falar sobre 2. Uma delas é no primeiro episódio que ela toma café e depois fuma um cigarro. E aí ela vai direto pro banheiro. E mostra ela tirando a calça, ficando no banheiro e soltando o maior barro da história. Uma outra cena é que ela vai trocar de roupa e o vizinho dela encontra ela, abre a porta e vê ela nua. E o vizinho depois vai direto se autossatisfazer. O vizinho também é um personagem engraçado, porque ele é esse cara mega sério, formal, que ele tá sempre ajudando as pessoas, fazendo parte de ações colaborativas. E ele é um tarado. Mas não tarado no caso de ir pra cima de outras pessoas. Um tarado no caso de estar sempre se autossatisfazendo e, enfim, batendo uma. Sendo bem honesto. O YouTube vai derrubar esse vídeo com certeza. Então, assim, de novo, entra na questão do contraste. Só que
o tempo todo que mostra essa personagem, né, a Yanni, tendo momentos onde tem algum tipo de nudez, não é por conta de um fetiche, eu senti. É muito mais por conta de um fator de que ela tá bem, ela tá na casa dela, com o corpo dela, e ela é uma personagem que não se importa com muita coisa. Então, por que ela vai se importar em que tipo de roupa usar? O que eu acho que é diferente de animes que realmente tem o tipo de feitiço. Porque na maioria das vezes, animes tem personagens que usam roupas que são estruturadas para você ter algum tipo de atração ali. Já aqui, é somente ela usando uma camisa maior, uma camisa GG e basicamente usando sem sutiã, ou ela saindo do banho e colocando a toalha para tampar os peitos e ela ficando na casa dela sozinha. Tem momentos mais escrotos que, por exemplo, é um momento que você tem que ver o anime. Eu não vou descrever o motivo dessa cena, mas ela peida na cara desse vizinho e é muito escroto e assim, é bizarro a cena, mas de alguma maneira faz sentido para aquela narrativa e para a proposta que ela se tem para fazer. Então, assim, é escroto. Então, em nenhum momento eu senti algo atrativo, mas algo babaca, algo escroto, de fato, assim. Então, é grotesco, vamos usar essa palavra, porque eu acho que entra muito naquela questão de diferença do belo pro grotesco. O belo, você tem uma contemplação. O grotesco, você tem quase uma curiosidade perante aquilo. Por que aquilo é daquela forma? Por que aquilo tomou aquela forma? Então, acho que entra muito mais nessa área o anime. E aí vai entrar em algo que eu acho que o anime se propõe a fazer desde o início, que é mostrar como que o vício, ele não é visto, na maioria das vezes, na realidade, na vida real, no cotidiano, como esse grande drama que a gente tem no dia a dia, por exemplo, em um filme ou em uma série. Muito pelo contrário, na maioria das vezes as pessoas levam como se fosse algo normal. Eu vi muita gente comentando, não é assim, não é desse jeito. Só que, pessoal, eu sinto que se você teve um vício, já passou por isso e venceu, por exemplo, eu acho que você teve uma grande virada de chave. E o mote da personagem aqui, ela não ter essa virada. É o momento onde você está no vício. E eu acho que o anime se propõe a algo que funciona muito bem. Tanto que a abertura do anime, ele faz uma releitura de diversas cenas de vários filmes diferentes, né? Tem filmes coreanos, japoneses, filmes americanos também. E são sempre cenas de filmes onde o protagonista ou o personagem do filme está fumando cigarro. E isso para mim serve para mostrar o quê? Como que é glorificado o uso do cigarro na cultura pop. Então ele vai pegar aquilo e vai falar, olha como isso está sendo glorificado. A gente vai colocar isso aqui, mas a gente não vai mostrar para você por que o vício é ruim. A gente vai mostrar para você o que você se torna ao deixar o vício falar sobre você e não você falar por conta própria. Então a Yanni é uma personagem mega escrota, é uma personagem que todo mundo detesta, ninguém gosta de ficar perto porque ela fede, as mãos dela cheiram mal, ela tem todos os problemas que alguém viciado da nicotina tem, ela não tem uma vida estável e todos os amigos dela, nesse caso, são amigos que têm problemas também. Então é um anime, uma obra que não é para você se sentir bem ou sentir empatia sobre as personagens, é para você sentir na real um certo afastamento e um certo receio de olhar para aquelas personagens e falar ok, eu deveria estar assistindo isso, eu deveria estar concordando com o que elas estão falando. Então ele vai muito pelo caminho contrário, o que eu acho que certas obras fazem e têm que fazer. Então, entra em questões até mesmo filosóficas, tá? Porque quando a gente olha para uma obra que se propõe a fazer algo dessa maneira, ela vai, independente se ela quis ou não, pegar elementos que estão na filosofia ou estão na literatura de modo geral, que vai ter esses aspectos. E aí tem um aqui que é muito interessante, que eu anotei, quando eu fui montando a base aqui, que primeiro tem a questão do grotesco, que eu já mencionei, que serve para matar qualquer idealização do arquétipo da garota fofa, ou seja, a questão dela ser fofa ali tem uma quebra de paradigma ao ela ser essa pessoa que é disforme, ou seja,
a beleza ali só está realmente na aparência dela, mas não está na forma como ela é de fato, a forma interna, podemos falar assim. E também a ideia do último homem que está no livro do Zaratustra, do Nietzsche, que é basicamente um homem que se rendeu aos desejos e vícios mais simplórios. Ele não tem mais qualquer busca por grandeza, sentido, superação. Ele tem conforto na apatia e no vazio daquele sentimento e daquele vício. Então, ele depende do vício para viver. É o vício que motiva ele. E tem, acho que não sei se é o segundo episódio, que a Yanni vai falar com essa amiga dela, essa vizinha, e ela dá todo um discurso falando que ela vive cada momento, ela se satisfaz com o momento, se ela precisar de um emprego, ela pega um emprego agora. E aí essa vizinha dela olha e fala: meu Deus, como que eu sou fã dela, por isso que eu virei fã dela na escola. Eu não tô falando os nomes porque eu esqueci todos, eu não anotei, desculpa, mas ela fala isso e tal. E aí chega no momento que dá uma virada, corta a cena e tá a Yanni desesperada batendo na porta dela porque ela ficou sem cigarro e ela precisa comprar imediatamente. Ou seja, ela não tem liberdade, ela tá presa nesse vício. Então, eu acho que é um anime que as pessoas estão olhando porque elas têm um vício visual mesmo, eu acho, cultural, de olhar para determinadas obras e olhar para determinados aspectos, como nudez, por exemplo, que eu acho que nudez é algo que, como foi tão disseminado de maneira errada na cultura de animes, quando vem uma obra que aborda isso de maneira diferente, as pessoas não reparam em como está sendo abordado. Então eu acho que entra nesse aspecto. E aí entra nesse sentido de personagens que não é para você gostar, que aí eu vou falar sobre Digital Circus. Digital Circus, aí falando um pouco sobre a história, basicamente acompanha um grupo de personagens que é a Pomni, o Jax, a Agatha, o Gangley, o Kinger e a Jubilee. Eu acho que eu tô falando todos os nomes errados, tirando a Pony. Mas basicamente são pessoas ali que a gente acompanha no primeiro episódio. A Pony, ela surge nesse circo com meio que um avatar de uma jester, né? De uma boba da corte. E ela não sabe onde ela tá, e aí o pessoal explica pra ela: olha, você colocou um óculos de realidade virtual e veio parar aqui, né? Ela fala: é. E aí eles falam que você colocou e você chegou aqui e agora você não tem mais como sair. Tá todo mundo preso e você vai ter que aprender a viver nessa realidade. E aí a história da animação vai acompanhar isso. Como que a Pony vai buscar se adaptar a esse mundo e ao mesmo tempo encontrar talvez uma maneira de sair dele. Porque esse mundo é controlado pelo Kane, que é essa figura que basicamente é só uma boca, não uma boca, né, mas quase como se fosse uma dentadura. Ele tem olhos de dentadura só, inclusive dublado de maneira genial pelo Guilherme Briggs, e ele sempre está levando eles para as aventuras. Todo episódio, basicamente, é o Kane desenvolvendo uma aventura e colocando eles ali, seja uma aventura no Velho Oeste, uma aventura na neve, uma aventura no castelo mal assombrado. Ele está o tempo todo tentando entreter essas pessoas ali. E aí, a gente vai acompanhando essa narrativa, só que eu não quero falar aqui sobre o enredo, sobre como que a construção é feita, porque se eu falar, o vídeo vai ficar muito longo. E tudo que está na obra, o que eu posso dizer é que basicamente retrata a versão que escolhemos ser na internet. Pelo menos foi isso que eu senti, tá? Vendo a série. Qual que é a versão que escolhemos ser em um mundo digital? E a partir do momento que estamos presos ali, quem que nos tornamos? Nós nos tornamos aquilo que somos na vida real ou outra pessoa? Um exemplo disso é o Jax, né? Que se torna essa pessoa mega escrota que todo mundo odeia. Ele tá o tempo todo fazendo piadas com um humor extremamente negro, um humor sombrio, vamos falar assim, que eu acho que fica melhor. E o tempo todo ele tenta menosprezar ou diminuir as pessoas e ninguém gosta dele, e basicamente essa é a forma que ele toma ali, porque ele acredita que nada importa nesse mundo.
E eu acredito que isso entra em contraste muito com a realidade nossa. A gente tem muitas pessoas que chegam na internet, como eles acreditam que nada importa nesse mundo digital, eles fazem o que bem querem, ofendem pessoas, maltratam, só que não é bem assim que funciona. Então eu acho que muito da série, da animação, tem outras perspectivas, é claro, que eu sinto que existem ali dentro, mas essa é uma das principais que eu senti. E para além disso, tem o final. E aí entra o spoiler, porque o final, basicamente, a gente descobre que essas pessoas são pessoas que trabalhavam nesse... No final, a gente descobre que todas as pessoas existem na vida real, só que elas não foram transportadas para o circo. Na realidade, elas basicamente são cópias das pessoas que estão na realidade, na vida real. Então, basicamente, tinha essa grande empresa, corporação de videogames ali, de inteligência artificial, que estava tentando criar esse mundo artificial, esse mundo virtual, né? E, basicamente, convidou pessoas ali para fazer esse teste, onde a mente deles seria duplicada, e aí, basicamente, é isso que acontece. Todos eles ali são cópias. E eu sinto que todos ali justamente escolheram fazer parte desse projeto porque eles queriam viver outra realidade. Eles queriam que outra realidade fosse possível para fugir dos seus traumas. Porque é mostrado também que todos ali têm algum tipo de trauma, têm algum tipo de desafio e problema que precisa enfrentar no mundo lá fora. E aí é muito bonito o final da animação, porque o Kane, basicamente após o Kingo, né, hackear ele, que o Kane é um programa de inteligência artificial ali dentro do circo, que controla o circo, o Kane, ele pesquisa sobre as pessoas que estão dentro do circo ali e como é que eles estão na vida real. Ele consegue acessar a internet para fazer isso. E ele olha que as pessoas viveram suas vidas normais. Os traumas, os desafios, eles conseguiram enfrentar. Só que, ao mesmo tempo, não significa que elas ficaram melhores. Elas estão ainda superando aquilo. Elas não estão 100% bem. E aí entra numa questão que eu acho muito bonito, que eles mostram isso para as versões deles ali do circo, e as versões do circo falam, olha, eles são outras pessoas, eles estão bem, e nós temos o nosso mundo aqui. Então acho que nós temos que tomar nossas próprias decisões, não baseado mais nessa ideia de que tem um mundo lá fora. E toda a cena é muito bonita. Eu chorei vendo o episódio final. E tem o Jax, né, que basicamente tinha um pai abusivo, foi abandonado pela mãe, a vida dele era uma merda. E a gente descobre que basicamente teve pessoas ali que foram abstraídas, né? Que nesse mundo basicamente você é abstraído quando você começa a sentir muito as coisas, né? Quando os sentimentos começam a aflorar e de repente você é abstraído, se torna essa criatura deformada, que é meio que um glitch nessa realidade. E acontece que o Jax no final acaba sendo essa pessoa abstraída porque, acima de tudo, essa abstração fala sobre pessoas que não lidam com os sentimentos. A partir do momento, aí entra um quesito importante que eu até anotei aqui. Aqui, onde basicamente é uma teoria literária sobre o anti-herói, a falha trágica, né? A amartia, que é a falha trágica, é o que derruba o herói. No entanto, na construção dos personagens, a falha trágica, seja a agressividade, a apatia, a covardia, funciona como uma armadura. Ou seja, eles lidando com aquele mundo de uma maneira apática, como se fosse um programa de fato, lidando como se fosse algo natural e negando sentimentos como medo, agressividade, ansiedade, eles conseguem viver aquilo tranquilamente. Só que a partir do momento que as coisas estouram e esses sentimentos começam a se autoconsumir, é onde eles são abstraídos e eles perdem a consciência de si. E é muito bonito que no final tem lá o Jax, que foi abstraído, e o Kane fala, vocês querem que eu resolva isso? Que eu traga ele de volta ao normal? E a Pony fala, não,
Ainda não, porque ele está no processo de entender os seus sentimentos, de se recuperar. Ele é uma pessoa ruim. Em nenhum momento a animação deixe de dizer isso. Contudo, não significa que ele não possa tentar ser melhor, sabe? E tem aqui um outro elemento também que a frase mais famosa do Sartre, um dos filósofos também bem conhecido ali da época do existencialismo, né, da teoria existencialista, é que o inferno são os outros, né? O verdadeiro horror do circo não é a Iades Caine, mas é estarem presos eternamente uns aos outros, lidando com os colapsos e falhas morais alheias sem poder escapar. Ou seja, eles não podem escapar dos problemas deles, eles não podem ir para outro caminho. A única coisa que eles têm é o circo. E eles conseguem superar isso quando eles entendem que eles estão com as outras pessoas e quando eles encontram propósito. Quando a gente também entra ali, por exemplo, na filosofia de Camus, do mito de Sísifo, que é aquele mito grego sobre o cara que está levantando uma pedra até a montanha e ele faz isso todo dia porque a pedra cai novamente, é uma maldição. Mas o Camus tem uma frase que é muito famosa que ele fala: é preciso imaginar Sísifo feliz, é preciso encontrar uma motivação mesmo na tragédia. E eles encontram isso, é através disso que eles superam e não se tornam melhores, mas encontram um caminho. Então, por que dei toda essa volta para falar sobre essas duas obras? Porque eu queria falar. Porque tanto Chainsmokers Cat quanto Digital Circus, para mim, falam sobre pessoas falhas, quebradas. É um anime e é uma animação, né, uma série animada, sobre o grotesco, mas sobre o pior da natureza humana e também sobre um ambiente que não perdoa essas falhas. Enquanto Chainsmokers Cat mostra isso de uma maneira de humor, e um humor sádico mesmo, onde mostra o pior da humanidade ali, Digital Circus mostra não o pior da humanidade, mas onde a humanidade falha e como que você, nesse lugar, é incapaz de fugir disso. Então, o que você faz a partir do momento que você encara isso, que você encara o seu pior, sabe? Então eu sinto que essas duas obras se conversam por conta disso. Fora isso, é totalmente diferente, eu sei. Só que eu sinto que as pessoas às vezes esquecem que nem sempre uma obra tá ali para te deixar feliz, ou para você sentir empatia, ou para você olhar para os personagens e falar, eu torço por ele, ou para você terminar de ver um episódio e falar, ok, eu me diverti, eu me entreti. Não é isso. A arte, como eu sempre falo, é um animal selvagem. Você não tem controle sobre ela. Se você acha que acredita, você está errado desde o princípio. Ela pode e deve te dar diferentes sentimentos e emoções em uma jornada quando você consome algum material, alguma obra de arte. Então, eu acho que as pessoas, quando terminou de Digital Circus, ficaram assim, não, mas o Jax teve um final feliz, eu não entendi. Ele não teve um final feliz. Ele, no final, tá tendo a penitência dele, mas é um caminho. Depois da penitência dele, o que sobra para ele? Ele vai viver em penitência pro resto da vida? Você tá aplicando um senso de moralidade religioso perante ele, perante essa animação? É isso que você está fazendo? Onde você está condenado a sofrer pelos seus pecados pro resto da vida? Ou em Chainsmokers Cat, onde nós temos uma versão escrota de uma personagem que basicamente gosta do vício dela e não quer parar com aquele vício. E muito pelo contrário, nem sabe como parar, porque aquilo já faz parte da vida dela. Honestamente, você acha que não existe pessoas assim na vida real? Eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu cresci com uma fumante em casa, que é minha mãe. E até hoje é um desafio. É um desafio encontrar dilemas para ela fumar menos ou parar. Porque ela também sempre fala que vai parar. Só que é difícil, porque é um vício que vai muito para além do drama que a gente vê em filmes ou séries que retratam como aquela grande perda ou aquela grande revelação de que a pessoa está com uma doença trágica. Então eu acho que são obras muito humanas,
no aspecto que elas buscam retratar. Seja pelas falhas que elas têm, seja pelas qualidades. Elas são humanas, tanto nos erros quanto nos acertos, porque eu também não acho que essas duas obras são perfeitas. Chainsmokers Cat, eu acho que falha algumas vezes em mostrar, por exemplo, como que o cigarro afeta outras pessoas. Ele mostra cenas disso, mas eu acho que poderia mostrar mais sobre como que outras pessoas sofrem diretamente com isso. E fazer um humor em cima disso, que eu acho que funcionaria também. E Digital Circus, eu acho que também às vezes ele falha ao retratar e criar um certo aspecto muito fantasioso sobre traumas, sabe? Que eu acho que só no final ali que a gente foi ver um aspecto mais cru que funciona como contraste, mas que poderia ser mais apresentado nos episódios anteriores, apesar, é claro, de evitar a grande revelação final. Então eu acho que são obras que vale a pena ser assistidas, seja se você for gostar ou não, porque eu acho que isso também não... Você tem que escolher ver obras que irão ser contra você, irão te desafiar, irão ser um oposto. Que eu acho que no final das contas são essas obras que podem despertar uma nova perspectiva, um novo ponto de vista. E no final das contas, meu amigo, eu acho que não há beleza somente no mundo. Há também o grotesco. E é nele, na maioria das vezes, percebemos o quão humano nós somos.